Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o secretário da Saúde de Lajeado, médico pneumologista, Dr. Cláudio Klein, para falar sobre o protocolo para atuar com pessoas em situação de rua, que está sendo discutido entre a Prefeitura e também entidades. E também vamos aproveitar a presença do Dr. Cláudio Klein aqui para falar depois da campanha de vacinação que teve início hoje em todo o estado, a campanha contra a influenza, e aqui em Lajeado não foi diferente. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Gabriela, Ricardo. Boa tarde. Bom, com relação a esse protocolo, vamos chamar assim, é uma tentativa de a gente ter mais sucesso na abordagem de pessoas que vivem, né, na rua, sejam moradores mesmo, sejam aquelas pessoas que frequentam praticamente o dia inteiro na rua. Essa preocupação, ela é uma preocupação mundial, né? Todo país que tem um modelo de maior liberdade, Europa, Estados Unidos, toda a América Latina tem, né, moradores de rua e que é uma abordagem sempre difícil, assim, de ter uma solução fácil, né? Quase todos os casos têm a sua peculiaridade individual e isso a gente também pensa dessa maneira nesse nosso projeto. E ele é um projeto que vem, eu conversava com a secretária da Assistência Social, né, a SESI, já vem de uma época em que ela trabalhava com o secretário Lorival, onde foi criado o lar, o São Chico, né, para recebimento dessas pessoas. Ali já se fez essa tentativa de criar um espaço onde as pessoas poderiam ir lá, passar a noite, se alimentar e poderem sair da rua. Depois disso, isso já faz uns 2 anos, a Secretaria também de Assistência Social contratou uma equipe de abordagem para tentar exatamente esse papel de identificar, convidar as pessoas a buscarem os direitos na área da assistência. Quando tinham questões de saúde, seja na dependência química, né, especialmente, ter também como dar o devido encaminhamento. E isso tem acontecido, mas de uma forma bastante discreta, vamos dizer assim, a gente não tinha notado muito resultado. Então a gente procurou unir forças, né, a pedido do prefeito Marcelo, e a gente agora tem feito, a 3ª semana seguida, reuniões de um grupo de trabalho que envolve o próprio prefeito, a Secretaria de Assistência Social, a da Saúde, a Segurança Pública e até outras entidades que estão participando, o próprio Hospital Bruno Born, a UPA, o Centro Terapêutico São Francisco, o Lar, o São Chico, para a gente ter primeiro dados e debater em conjunto, e quando essas pessoas fossem receber o devido atendimento, elas seriam individualizadas, como eu digo, para procurar dar a melhor solução. Lajeado é uma cidade que ela é organizada para esse tipo de atendimento. Então, vamos lá, digamos que o fulano de tal, né, foi identificado na rua, ele não está com um benefício social, por exemplo, um Bolsa Família, ele tem direito, isso é organizado. Muitas dessas pessoas estão sem documentos, perderam seus documentos, isso é organizado. A assistência social vai atrás, organiza, corrige isso e busca, por exemplo, a correção do documento. Se tem direito ao Bolsa Família, passa a receber o Bolsa Família. Se tem direito ao aluguel social, vai para o aluguel social. Se há necessidade, por exemplo, do acolhimento no Abrigo São Chico, então se busca a vaga ali. E se tem alguma questão, seja na área psiquiátrica, que muitas vezes envolve, então, se tem um encaminhamento para os CAPs, onde então há um envolvimento da equipe de saúde. Quando há questões de drogadição ou tanto alcoolismo quanto consumo de drogas, também nós temos, né, tanto o Centro Terapêutico São Francisco quanto a Central, que então acolhem para dar o devido tratamento. Nessas agora 3 semanas que a gente tem feito uma abordagem, nós tivemos então 13 pessoas que foram encaminhadas para tratamentos. Algumas estão fazendo tratamento via ambulatorial, outras foram internadas. Então, se procura agora, nesse contexto, como eu disse, a individualização, saber se eles têm família, quem possa vir a dar sequência, né? Porque eles vão ter alta daqui a alguns dias. Nós estamos buscando qualificar esse pós-atendimento, e aí tem várias ideias de como tentar isso.
Então é uma proposta de a gente principalmente dignificar essa questão humana dessas pessoas que estão na rua, né? Procurar dar para elas uma condição de vida melhor do que ficar na rua. É importante, né, doutor Cláudio, porque o senhor falava do São Chico, né, a questão de 2, 3 anos, aí foi uma mudança de local e que a prefeitura passou a subsidiar, né, porque o São Chico já existe desde 2001, isso, né? Isso. Então, daí começou lá na paróquia São Cristóvão, enfim, tinha um grupo que fazia o trabalho, então já é um trabalho de bastante tempo e eu me lembro de ter feito matérias, de ter entrevistado até os usuários do São Chico. E o que eu percebia, e a gente sabia naquela época, e parece que é algo histórico, é que muitas vezes essas pessoas, elas querem essa vida. Elas não querem sair dali, elas não querem voltar para casa, ou umas não têm casa, preferem ficar ali a estar num abrigo onde não podem beber, tem que estar o determinado horário lá para dormir, tem que seguir uma série de regras, e esse me parece ser um dos principais problemas. Eu não sei se algo mudou nesse sentido, ou o que pode se fazer com essas pessoas para tentar mudar talvez a mentalidade, né? Isso não tenha dúvida, Ricardo. É o que no mundo inteiro vem essa discussão, né, da opção das pessoas de ficarem na rua. E isso não se vai retirar, porque, afinal de contas, está dentro dessa liberdade. O que nós discutimos é que tanto ela tem direito de ocupar um espaço, quanto eu, por exemplo, o Ricardo, ou uma outra pessoa tem o mesmo direito. Então, quando a pessoa adota um lugar para se acomodar, a gente entende que aí não é correto. Ela não tem esse direito de adotar um banco de praça e dormir no banco de praça. O banco de praça é para ser ocupado por todas as pessoas. Então, nesse sentido, a gente, então, insiste, vamos dizer assim, com a ideia de abordar, entender os motivos, tentar oferecer as condições Vamos pensar na ideia de um tratamento, né? Porque normalmente as pessoas têm algum vínculo com, principalmente, o álcool, né? Para que depois, de uma maneira isenta do efeito do álcool, poder tomar uma decisão em favor da sua dignidade. Porque isso é uma outra coisa, a Promotoria de Lajeado sempre também trouxe isso para nós, o doutor Faquineto trazia, isso tem até a nível de Constituição, que é uma preocupação de dar dignidade para essas pessoas. E eu acho isso adequado, porque às vezes a opção de ficar na rua, vamos lá, se ela está completamente, principalmente essas pessoas que viajam de cidade a cidade, malabares, né? Pessoas que usam a rua, às vezes, como entretenimento, essas têm uma opção de vida como os ciganos, né? Que gostam de migrar de um lado para o outro, arrecadam um volume financeiro, depois se mudam. Mas tem aqueles que são os nossos moradores aqui tradicionais, assim, que gostam de ficar. Que são a maioria? Olha, eu acho assim, nós estamos no levantamento. O que nós temos notado, e aí também vem essa preocupação, é que está aumentando a frequência dessas pessoas nos locais. Na Praça Matriz, né, a gente notou, na beira do rio, onde também apareceu o Parque Novo e a Orla Nova abaixo, a gente viu que aumentou muito a frequência de consumidores de droga. Na Praça da Matriz, o que eu mais percebo são de pessoas que são vinculadas mais ao álcool. Mas são pessoas que vocês já identificavam nas ruas ou são novas pessoas? As duas coisas. Eu vou te dizer que número exato eu não tenho, tá? Mas muitos já são... Não, como eu disse, desses 13, a maioria eram conhecidos dos serviços de saúde. Os que foram encaminhados já. Que já foram encaminhados. Mas no total seriam quantos? Não, só lá esse levantamento nós estamos fazendo, tá? Lá no São Francisco já tinha, parece, se não me engano, 43 vinculados ao São Chico, né? Que vão para lá então, estamos partindo de 60 pessoas por aí, aproximadamente, pelo menos. Provavelmente, exatamente. Esse é um número. E os protocolos, dá para listar assim, bem caracteristicamente, assim, cada um? Então, é isso, é aquilo? Não, então assim, de um modo geral, todos vão ser abordados, né? Então nós vamos abordá-los. Uma entrevista. Isso tem então a equipe, o CAPS participa, vão abordar e vão tentar identificar qual é o motivo. Se tem família, se não tem, se tem aquela questão de consumo de álcool ou drogas, se tem onde poder ficar, passar a noite. A gente identificou situações bem tristes, assim, de pessoas que realmente não têm. A casa é um fundo de quintal, assim, que junta papelão, né?
Então, isso se busca daí arrumar uma solução para essa pessoa. Por isso que a gente, logo no início, percebeu que nós vamos ter que individualizar caso a caso. Não tem uma regra única, mas de protocolo é isso. É a abordagem de todos, identificação do principal fator de risco, procurar abordar e tratar esse fator de risco, se for a questão de álcool, droga, se for a questão psiquiátrica, procurar dar alguma dignidade no sentido de, bom, nós vamos levar para algum desses centros de tratamento, onde vai ter o seu banho, sair da crise, roupa, e aí depois identificação de, bom, tem família, então vamos conversar com a família e vamos ver como é que a gente pode recuperar a mobilidade, a vida, né? E também o que nós estamos procurando fazer é a questão profissional. Isso a gente está trabalhando com uma ideia via convênio que já existe de prefeitura com SESC e SENAI, a própria Secretaria, né, de Assistência Social, tem aquele lugar onde fazem costuras, né, tem aquele local. Então nós queremos ver, a SUSEP já tem um convênio profissional que envolve a prefeitura. Esse convênio a gente não pode, porque ele é da SUSEP, mas a gente quer estender ele para criar um novo programa. Ou seja, bom, aquela pessoa que tiver, a gente já identificou pessoas que tinham profissão, né? Tem uma pessoa que trabalhava na área de obras aí, e que, segundo a opinião de quem conhecia, uma pessoa muito bem conhecida no trabalho de azulejeiro, né? E que era muito boa na sua profissão. Então, procurar recolocar essas pessoas no trabalho. É um processo longo, é um processo individual, não é uma coisa que a gente vai ter solução a curto prazo, mas o que vai mudar agora é que nós vamos dar uma continuidade diária nesse processo. E aquele que quiser permanecer no local público, no banco da praça, qual vai ser? Dormindo, a ideia é que ele não possa permanecer. Ali não é um local digno para ele ocupar o banco da praça. Mas aí vai ser mais de noite, uma fiscalização, porque a gente sabe que é complicado, também tem alguém, e talvez o horário que as famílias gostariam de usar, talvez seria durante o dia, e não mesmo durante a noite, né? Mas né, Ricardo, eu acho que é justo pensar que o espaço público é de todos, não é de um. Isso vale para mim, vale para ti, para qualquer pessoa que queira, de repente, estabelecer um local para dormir, que entendemos que não é um local adequado para essa pessoa. E, de novo, não é digno para ele. Não é um local seguro, não é um local saudável. Mas com o Imagina frio agora, vindo aí, né? Exatamente. E desses 13 que foram encaminhados, mais foram abordados e não quiseram esse atendimento? Teve, se eu não me engano, 5 pessoas, 2 não aceitaram nenhuma abordagem. Nem iniciar hoje, a conversa. Inclusive, um deles ia ser reabordado, que é uma pessoa que é aqui do centro, a maioria conhece ele. Ele seria abordado, foi abordado na quinta-feira, ele não aceitou nenhuma forma de tratamento. E tem outros 3 que passaram a frequentar o CAPS, porque o CAPS tem aquelas oficinas diurnas, né, onde a pessoa também pode optar por ir lá frequentar, e aí tem atendimento médico, tem alimentação, tem oficinas de trabalho para mantê-los, vamos dizer assim, distraídos e enfim, tirá-los do ambiente que seria propício ao consumo de droga ou álcool. E antes você falou que depois do tratamento vão identificar se tem família ou não, e aí vai para a família, enfim, e vai seguir tendo alguma espécie de acompanhamento? Exatamente, essa é a ideia. O vínculo vai ser com os CAPs, especialmente. Então, como eu digo, está se criando uma ficha individual, o CAPS já tem isso, com todos esses que foram abordados, e aí o CAPS está indo atrás de famílias, enfim, de questões de saúde médica e dando os encaminhamentos que a gente eventualmente precisa dar. Fora essa questão, tem mais alguma coisa a falar desse protocolo? Não, eu acho que é um projeto, vamos dizer assim, como eu disse, continuado, tá? Eu acho que dentro desse projeto, Ricardo, é uma questão muito pessoal de cada um, mas nós entendemos, nós do grupo de abordagem, entende que a questão de nós ficarmos dando apoio para essas pessoas na rua, financeiro, até mesmo de, às vezes, alimentação, não é a melhor estratégia para ajudar essas pessoas. A melhor estratégia é encaminhá-los para os serviços que a gente dispõe, porque ali nós vamos propiciar o devido encaminhamento. Nós ficarmos dando recurso financeiro,
ou mesmo a alimentação, nós estamos mantendo, estimulando que eles permaneçam na rua. Então, dentro da estratégia, a ideia é fazermos uma campanha que a gente está discutindo, elaborando, para que a gente estimule a população a entender, claro, conhecer os mecanismos que a gente tem para oferecer, mas evitar de sustentar essas pessoas na rua para que, enfim, a gente crie, favoreça que elas ocupem outros espaços sociais melhores. Estamos conversando com o secretário da Saúde de Lajeado, o médico pneumologista, Dr. Cláudio Klein. Mudando um pouco de assunto, começou a campanha de vacinação hoje em todo o estado do Rio Grande do Sul, aqui em Lajeado também. Já tem o dia D definido lá para o dia 6 de maio. Falar também da importância desse movimento que se inicia e das pessoas irem até os postos se vacinarem. Exato. Hoje de manhã eu já vi que o movimento estava bem alto nos postos de saúde, o que nos satisfaz, nos alegra, né? Porque é uma campanha já tradicional, todos os invernos a gente tem. Esse ano começou numa data adequada, né? A gente sempre estimulava que principalmente no Rio Grande do Sul, a vacinação começasse no final de março, início de abril máximo, né? Porque se a gente espera demais, já vem a primeira leva, a gente precisa de 2 a 3 semanas para as pessoas irem desenvolvendo sua imunidade. Outra coisa muito positiva esse ano é que a quantidade de vacinas também ela é maior do que foi nos anos anteriores, então está permitindo que todos os grupos de risco, né, os idosos, gestantes, imunocomprometidos, doentes crônicos. E são todos, né? juntos agora, não é Todos divididos. Juntos. Os grupos também aumentou, né? Exatamente. Todas Por as isso, pessoas talvez que têm uma comorbidade, têm alguma dificuldade ali, isso, que mais estão suscetível. Não, estão nos grupos de risco, exatamente. Então estão convidados já a fazerem, a participar da vacinação. Também acho perfeito, né? Porque exatamente quando tinha os prazos, acabava que daqui a pouco estava lá em junho a pessoa entrando na sua data, quando, de novo, o primeiro surto de gripe a gente já estava enfrentando e aí perdia, né, Só chegar no posto, doutor? Só chegar no posto. Carteirinha? De preferência com a carteirinha, porque, faz o posto. Claro, tanto faz o posto, Todos de preferência com a carteirinha, claro, para poder dar a sequência naquele ano após ano, né? Mas se não, também se emite outra carteira para documentar. Deixa eu aproveitar e perguntar sobre a UPA, porque hoje de manhã recebemos até ligações aqui de ouvintes, o Marcelo até foi lá, passou, disse que tinha cerca de 80 pessoas agora no atendimento à UPA, e aí falamos já nos bastidores aqui com o secretário Cláudio Klein, o senhor parece que falou que na segunda tem uma maior procura, se é isso mesmo. A ouvinte relatava que estava sendo orientada as pessoas do Jardim do Cedro a irem para a UPA, o que dá uma demanda maior. Ela dizia que tinha poucos médicos, ela falou em 2 médicos, não sei se confere. Como é que está a situação da UPA no momento, doutor Cláudio? Bom, a UPA realmente, toda segunda-feira, e de novo, feriado aumenta mais ainda, tá, Ricardo? Realmente tem assim uma demanda muito tradicional das pessoas que por problemas que acontecem no final de semana, processos gripais, problemas de mal-estar, acabam indo para a UPA muito buscando atestado para poder justificar, por esse problema de saúde, a ida ao trabalho. Então, tradicionalmente, na segunda-feira é um dia de grande demanda na UPA. Nós já tínhamos identificado um crescimento, a gente está há 2 semanas e vamos manter durante esse mês todo um levantamento. A funcionária que representa a Secretaria de Saúde, a Neiva, a enfermeira Neiva, ela está entrevistando todos os dias pessoas. Nós fizemos um hall de perguntas para nós tentarmos entender por que as pessoas estão indo tão insistentemente à UPA e não buscando, por exemplo, só agendamento normal. Porque em torno de 70%, quando tu somas a cor azul, que é aquela cor que a gente qualifica como eletiva, e a cor verde, que seria uma demanda breve, né? Que é uma gripe, né? Uma pessoa febril, mas que não é uma urgência, somam praticamente 70% dos atendimentos hoje da UPA. E 40% é o azul, que seria absolutamente eletivo. A pessoa realmente tem um processo que não é de hoje, já vem de dias, ou semanas, ou até queixas antigas, que acabam se qualificando como azul. Então, nós estamos tentando fazer um levantamento, entender exatamente por que as pessoas não estão escolhendo outras formas de atendimento e escolhendo ir para a UPA, porque lá, hoje ainda exatamente, conversando com a enfermeira Neiva,
ela disse, olha, nós estamos virando num postão aqui na UPA, e não uma unidade de pronto atendimento voltada para intercorrência recente à saúde. Então, isso está errado. A UPA ela é um intermediário entre a unidade básica e o HBB, que é uma urgência de pacientes graves, pré-encaminhados em geral pela própria UPA, mas não é para consultas regulares a UPA, né? É para intercorrência realmente de última hora. Mas as pessoas, certamente pela facilidade, como eu digo, a gente agora quer um levantamento mais detalhado sobre isso para a gente poder entender e aí, enfim, tentar construir uma solução melhor. Como é que está o número de médicos? Isso. Então, há 2 semanas, já exatamente porque a gente foi vendo, em janeiro já teve uma demanda maior, depois voltou ao normal em fevereiro, aí agora a gente viu que em março começou a crescer de novo o número de atendimentos. A gente tem, vamos dizer assim, uma proposta que o número de atendimentos diário fique entre 200 e 250. Né? Quando fica entre 250 e 300, a gente já nota uma certa sobrecarga no serviço. E quando há mais de 300 atendimentos por dia, então a gente nitidamente há uma demora maior, principalmente nessas cores azul e verde que não configuram tanta urgência. Então nós vimos vendo que estava se aproximando sempre de 300 atendimentos dia. Então nós a pedido, né, da gestão da UPA, que a gente trabalha em conjunto ali, a gestão é compartilhada com a Univates, né? Nós autorizamos mais 12 horas médicas de segunda a sexta-feira, então das 7 da manhã às 7 da noite. Eles ajustam um pouquinho o horário ali conforme a demanda, então não é exatamente sempre nesse período, mas eles têm direito, vamos dizer assim, a escolher. Normalmente vai até 20, 21 horas. Na segunda-feira, por exemplo, eles levam até mais tarde esse número de atendimentos. E de segunda a sexta-feira. E mais 6 horas no domingo à tarde, que também é um horário que é um aumento de demanda. De segunda a sexta-feira, tem 4 médicos durante o dia e mais um na sala vermelha, que chama, que fica atendendo a urgência e emergência e os pacientes que estão lá internados para atendimento. Não. Faltando não. Na realidade, nós já temos, em função disso, mais médicos do que é o recomendado para essa UPA tipo 2, que a gente chama, que é esse nível de atendimento. Veja, Ricardo, essa UPA tipo 2, quando foi planejada pelo Estado, ela é referência para 350 mil habitantes. E hoje nós temos praticamente lajeado um pouco, nós temos um convênio com Santa Clara e com Canudos do Vale. Claro, alguns pacientes, a gente sabe, de Cruzeiro, de Forquetinha, acabam vindo para cá, mas não é uma minoria. Essa demanda de outros municípios vai aí a 10, 12, 13% dos pacientes atendidos. A grande maioria é de Lajeado mesmo. Então nós estamos, claro, a população de Lajeado está hoje em 100 mil habitantes, mais ou menos, mas mesmo assim ela nitidamente é uma UPA que estaria adequadamente dimensionada, tranquilamente dimensionada para a cidade e mesmo assim está sobrecarregada. Então nós queremos entender, estudar bem essa demanda e poder direcionar melhor, principalmente criando mais vagas a nível de rede pública. A UPA mudar de tipo ou nível não é algo que se cogita? Nesse momento, não. Se for o caso, Gabriela, na minha opinião, e aí é pessoal minha, dentro da conversa da minha equipe, eu pensaria em fazer uma segunda UPA no outro lugar, para não superdimensionar num local que sempre acaba, né, por trânsito, por localização, acaba criando mais demanda naquele local. Então, em algum momento a gente vai planejar um segundo espaço e não só aumentar sempre o mesmo espaço. Tá certo. Doutor Cláudio, muito obrigado por atender aqui o convite da Rádio Dependente. Uma boa semana, um bom trabalho. Boa semana a todos. Dr. Cláudio Klein, secretário de Saúde de Lajeado, conversando conosco.